Será que a correção do Bitcoin realmente acabou? Temos o Bitcoin de novo acima dos 100 mil dólares, em 103 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então tivemos uma correção bastante significativa, caindo até 99 mil dólares e agora voltou a valorizar 4,49% de valorização em dólar, preço do Bitcoin a 103 mil dólares. Vamos falar sobre isso. No vídeo de hoje eu tenho aqui alguns posts que eu trouxe lá do Twitter, então achei interessantes e eu quero mostrar aqui para você, certo? E o primeiro é este aqui, que fala sobre os momentos de correção no preço do Bitcoin, que já aconteceram algumas vezes, inclusive em períodos de alta. Antes de eu começar aqui a explicar sobre este gráfico, eu gostaria de lembrar que se você curte o conteúdo do canal, deixa o like, inscreva-se no canal, clique no sininho e também faça parte da área de membros, porque a gente depende aí do seu apoio para continuar aqui, rentabilizar o canal e viabilizar esse nosso projeto para levar a palavra do Satoshi aí, digamos assim, a mais gente, né? Então, falar sobre Bitcoin, liberdade econômica e por aí vai. Bom, dito isso, vamos dar uma olhada aqui no post do Felipe De Martini, então o Namcius, certo? Namcius, né? Então todo ciclo é a mesma história. Bitcoin cai 20% e parece o apocalipse, mas olha o gráfico, correções até maiores de 30% a 50% são normais em bull markets. E quem entende o Bitcoin acumula em quedas. Quem não entende, vende no pânico e recompra mais alto. E aqui a gente tem alguns gráficos, né, de alguns períodos de valorização do Bitcoin. E a gente vê que essas quedas aqui, elas acontecem com uma certa frequência e aconteceram novamente. Então, não parece ser nada muito diferente de outros ciclos de alta, caso tenha sido uma correção pontual. Eu joguei aqui no ChatGPT e vamos dar uma olhada aqui no que o ChatGPT fala sobre o assunto. E de fato, ele coloca aqui que sim, quedas de 20%, 30% e 50% são absolutamente normais durante o bull market. Então a gente teve aí essa correção do preço do Bitcoin e já subiu acima dos 100 mil dólares, né? Então em relação ao gráfico, correções em bull market passados, né? A imagem mostra um gráfico com as seguintes informações. Então aqui a gente tem a linha preta, né, que é o preço do Bitcoin ao longo do tempo em escala logarítmica, né, para a gente conseguir visualizar não o ciclo atual apenas, mas também outros ciclos. E as sombras coloridas para baixo são as correções em bull markets, ou seja, quedas temporárias dentro dos ciclos de alta, né? Então temos azul, verde e roxo. E observe aqui como este ciclo aqui ele está um pouco mais tímido do que outros ciclos. Então a gente teve quedas sim, mas quedas menores do que em ciclos passados, o que é muito interessante porque em abril de 2025 o preço do Bitcoin caiu até 75 mil dólares e mesmo assim a gente teve quedas ainda maiores em outros ciclos, né? É visível então, por exemplo, que no bull market de 2017 tivemos várias correções de 30% ou mais, inclusive algumas acima de 40%. No bull market de 2020 a 2021, as quedas foram intensas e frequentes com drawdowns de 30% a 50%, então foi um mercado bastante turbulento, né? Um movimento de alta bastante turbulento antes de retomar as novas máximas. E o que isso significa então? Não é porque o Bitcoin caiu 20% que o bull market acabou. Correções fortes são comuns quando o ativo sobe muito em pouco tempo e a forma natural do mercado de respirar. Basicamente, então, aqueles vendedores aí que não são tão comprados na tese, né, que não têm mãos de diamante, digamos assim, eles viram ali o seu capital se valorizar 10% e querem aí, entre aspas, realizar os lucros. Só que o problema é que quando você vende Bitcoin para comprar moedas fiduciárias, você volta a estar sujeito ao problema das moedas fiduciárias, que é a perda de poder de compra ao longo do tempo de forma quase que inevitável. Então, diferente do Bitcoin, onde a gente tem mais volatilidade, mas no longo prazo o preço do ativo está se valorizando, né? Basta a gente observar aqui o gráfico em uma perspectiva mais ampla, mas nas moedas fiduciárias é o oposto. Então, menos volatilidade, mas a perda de poder de compra é quase que certa ao longo do tempo. Você perde seu poder de compra de maneira silenciosa, lenta e gradual, certo? Então é o oposto do Bitcoin. Bom, então dito isso, geralmente esses movimentos de consolidação acabam acontecendo aí em momentos mesmo de valorização, né? Então, um rompimento temporário do canal de alta, como mostrado na imagem anterior, não valida o ciclo maior de alta, a menos que seja seguido de perda de suporte chaves e mudança do comportamento de compradores. Por que ele está falando isso? Então, porque eu já mostrei aqui este gráfico. Então, a gente tinha um canal de alta e rompeu aqui o canal de alta, né? Saiu
dessa linha de tendência. Isso pode ser um momento aí de certa cautela, sim, mas não necessariamente significa aí que o período de alta acabou. Bom, eu não sei se eu já mencionei aqui nesse vídeo, mas o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, né? A ideia aqui é dar uma olhada em alguns indicadores e alguns padrões para que você esteja mais preparado para o que esperar aí para este ciclo potencialmente, né? Então, seguindo aqui, qual que é a conclusão prática deste post, dessa análise? Então, uma queda de 15 a 20% é uma correção comum em um bull market. O rompimento aí do canal de alta é um alerta, mas não a confirmação do bear market. E o sentimento negativo pode indicar aí um ponto de oportunidade de acúmulo. Por isso eu quero saber, inclusive, quero perguntar quem aqui que conseguiu comprar Bitcoin a 99 mil dólares, por favor, coloca aí nos comentários. Bom, em relação ao volume e liquidez em queda, isso é um motivo de cautela, mas não necessariamente o fim do ciclo, né? E aqui ele faz um resumo, abre aspas, quem entende o Bitcoin acumula em quedas, quem não entende entra em pânico e recompra mais caro, certo? E aqui isso vai muito de encontro com a questão dos indicadores que eu costumo mostrar aqui com alguma frequência no canal. Então, quando o preço estava ali em 100 mil dólares, por exemplo, o Maier Multiple caiu abaixo de 1, não só abaixo de 1, mas 0,91. Então, é muito interessante observar como esses momentos de correção eventualmente podem gerar momentos interessantes de compra também para quem estava esperando este momento. Vendo aqui as liquidações de Bitcoin, eu vou aproximar aqui um pouco o gráfico, e a gente consegue observar também algumas liquidações aí, principalmente nos períodos de maior queda de Bitcoin, chegando ali próximas de 1 bilhão de dólares, por exemplo, no dia 29 de outubro, né, e mais recentemente no dia 2 de novembro, aí, 423 milhões de dólares. Então, existe aí uma quantidade significativa de pessoas alavancadas aí, pelo menos desde o início de outubro. No dia 9 de outubro aqui foi realmente o maior gráfico, então 16 bilhões de dólares de liquidações de posições alavancadas em Bitcoin. Então isso às vezes acaba acontecendo também, o preço do Bitcoin começa a subir, o pessoal se emociona, começa a alavancar aí no Bitcoin, e essas posições do pessoal que está alavancado, que está com uma expectativa irreal, eventualmente precisam ser liquidadas para que o movimento de alta possa voltar aí de forma mais lenta, mais gradual e mais consistente aí seguindo este ciclo de alta. Então pode ser isso simplesmente que tenha acontecido. Quando a gente olha o preço do Bitcoin em reais aqui, então 555 mil reais, ainda abaixo dos 600 mil reais. Lembrando que o dólar também está em um patamar relativamente interessante. Deixa eu abrir aqui, o dólar está a 5,36. E como o Bitcoin ele é cotado em dólar, então para os brasileiros, isso acaba agregando aí entre aspas, promoção do Bitcoin, de Bitcoin abaixo de 600 mil dólares. Eu acho que pode ser, caso esse período de alta continue aí por mais algum tempo, pode ser que a gente veja o Bitcoin a R$1 milhão, e daí realmente vai ficar cada vez mais difícil aí, principalmente para os brasileiros, conseguirem comprar Bitcoin. Aqui a gente tem, infelizmente no Brasil, uma carga tributária cada vez mais pesada, impostos cada vez mais altos, né? Então realmente não está fácil aí acumular satoshis no Brasil. A gente tem um problema de alta burocracia, altos impostos, né? E isso tudo acaba dificultando. A nossa moeda é mais fraca do que o dólar, por exemplo, né? O dólar, por exemplo, já perdeu mais de 97% do seu poder de compra, mas desde 1913 o real nem existia nessa época. O real foi criado em 1994. Então tudo isso acaba tornando esse cenário muito mais difícil, o cenário de acumulação aí muito mais difícil para os brasileiros. Falando rápido aqui sobre ações, então, a bolsa dos Estados Unidos voltou a subir também porque tinha corrigido, e lembrando, né, quando a gente tem uma correção de mercados, quando a gente tem esse sentimento não tão otimista, isso acaba sendo ruim, inclusive para o Bitcoin. Então é importante observar aí que nessa queda dos últimos 5 dias acabou coincidindo um pouco também com a queda no mercado acionário, né, e isso tem a ver também com a relação da taxa de juros e da expansão de base monetária e liquidez no mercado. Na última reunião do Banco Central dos Estados Unidos, então foi decidido que a taxa de juros iria cair para 3,75% a 4%, então a queda aí geralmente traz mais liquidez para o mercado, mas algo que o mercado não enxergou de forma tão otimista foi o fato de que o Banco Central dos Estados Unidos talvez pare de cortar taxa de juros, ou seja, pare de aumentar a liquidez no mercado, né? Então a gente teve essa correção aí no preço do Bitcoin, justamente nesse momento, onde apesar do Banco Central ter abaixado a taxa de juros,
Eles prometeram, então, talvez parar com a redução de taxa de juros aí para dezembro. Enfim, eu não sei se isso realmente vai acontecer. O fato é que a gente ainda tem uma certa liquidez no mercado e a gente tem ativos próximos da máxima histórica. Então, Bitcoin ali é 100 mil dólares, 103 mil dólares, mas temos, por exemplo, o SP500, né, ações e metais aí muito próximos da máxima histórica, né? O ouro ali próximo dos 4 mil dólares e a prata também se valorizou bastante, né? Então, resumo desse vídeo aqui, as correções são normais no bull market, então mesmo em períodos de valorização do preço do Bitcoin, essas correções acabam sendo normais. A gente vai ficar de olho aí para ver o movimento do preço do Bitcoin. E se você quer ficar por dentro, ficar informado aí do que está acontecendo, deixe o like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários e considere fazer parte da área de membros para apoiar a nossa iniciativa. Somos um canal independente e precisamos da ajuda de vocês aí para continuar com cada vez mais frequência e com conteúdo com mais qualidade para vocês. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.